Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que estão inscritas no meu canal Abia Yala, isto é Comunicação Popular Nômade Pluriversal. Eu estou aqui, olha, aqui tem um sítio fundado por uma senhora aqui na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, Rosa Fonseca. Ela construiu um, um sítio, né, onde as pessoas possam vir, se encontrar, se emancipar, se libertar de muitas das categorias, das problemáticas, os dilemas, impasses do atual sistema capitalista neoliberal ocidental, cujos começos deu-se a partir, no caso do Brasil, a partir de 22 de abril de 1500. E em se tratando de povos originários, da história do Brasil, hoje eu quero comentar um dos casos que não são ou não foram relatados da devida forma e não foram publicizados da devida forma como deveria ter sido. Dos casos emblemáticos de agressão contra os direitos humanos, contra o direito dos povos originários, contra o direito dos povos do sertão, o sertanejo, das regiões aqui do interior do estado do Ceará, da Caatinga, né? Lugares feitos por construídos, né? Pode ser assim, construídos pelos povos originários e pelos povos remanescentes daquelas pessoas que gostam de cultivar a terra, semear, cuidar dela, né? Nós temos muitos casos na história do Brasil, como Canudos, por exemplo, né, que deu-se justamente também em função das secas, né, que aconteceram. E eu tenho um artigo aqui, inclusive eu vou apresentar meu amigo, seu nome? João, João. João é daqui do sou de Ceará. Capuí, aí moro em Fortaleza, mas estou envolvido aqui no projeto do Crítica Radical, que é o Brotando a Emancipação, que fica no município de Cascavel, com a iniciativa de trazer umas novas relações sem a ideia do dinheiro, o feitiço da mercadoria, e envolvendo isso tudo também a gente está fazendo um encontro, tentando organizar um encontro transnacional e um pré-encontro. Também estamos convocando os povos originários, todas as categorias da sociedade para ser discutido essa emblemática social. E um pouco sobre essa emblemática é o estudo. O estudo a gente leva em conta a questão desse símbolo que foi desenvolvido com a análise, o estudo, a pesquisa do sujeito e o antissujeito. Então, você pode observar aqui bem as categorias do Estado, o capitalismo, a dissociação, o feitiço e outras categorias que envolve toda essa problemática social. E o nosso amigo Abial, ele me convidou a participar da live, para também contar um pouco do acontecido histórico na minha família, que é referente aos povos originários, né, e à colonização. Uma história falada, uma história oral que minha avó conta, através, né, daquele momento que a gente se senta com ela, pergunta. E ela falou também um pouco da história do meu avô, que era companheiro dela, casado, né? E nessa circunstância, ela conta que se deu como o encontro deles. Eles foram casados como primo. Eles eram parentesco, mas ela conta que seus pais, no caso, o pai do meu avô, era o Francisco Quitéria. Esse Francisco Quitéria, ele era indígena, ele era o povo originário da região de Morada Nova, aquela região ali no pé da serra. E a minha família também é conhecida lá como Quitéria e também Taúso. Os Taúso e os Quitéria. Os Taúso é de origem colonizadora, né? Os colonos sem terra. E pelo que eu andei estudando e pesquisando com meus familiares. E a origem da parte do meu avô é os Quitéria, que é o povo originário da região, que eram os indígenas. E durante esse processo de colonização, a minha avó conta que o meu bisavô, o Quitéria, ele foi catequizado de uma forma bem, como ela disse, a casco de cavalo. O termo casco de cavalo era porque
chegava pessoas montadas de cavalo e capturavam os índios, amarravam e levavam para a cidade. E na cidade, a minha avó conta que ensinava eles a ser gente, né? Ensinava eles a ser gente porque a minha avó conta que eles eram um povo guerreiro, um povo muito desbravado e não aceitava a presença de outros povos, né? Invadindo as suas terras. E até então eles eram muitos guerreiros, muitos valentes. E quando isso acontecia, a minha avó fala que a barbárie se instalava, a violência, porém, porque eles estavam resistindo, né, à colonização. E eu fazendo a pesquisa sobre esse negócio de casco de cavalo, eu observei que era a questão dos bandeirantes. Os bandeirantes desbravavam a caatinga, procurando riquezas, né, e também continuar o plano da colonização, e capturavam os índios. E como eles eram muito valentes, guerreiros, não tinha conversa com eles. Então, a estratégia que eles usaram foi casar os colonos sem terra, os colonos sem direito à administração da região, com os indígenas. E daí aproximar os povos, tanto os colonos como os indígenas. Nessa questão, meu avô foi levado a casco de cavalo, porque ele foi capturado, amarrado e colocado no lombo de um cavalo. Era conhecido lá como os quitéria. Os quitéria, pelo que assim, a cultura oral que minha avó fala, ela, ela conta que ele foi levado a uma casa, né? E essas casas, normalmente, pelos meus estudos, eram jesuítas, né? Eles tinham o costume de catequizar os índios naquele período, e deram o nome dele de Francisco. Aí ele ficou conhecido como Francisco Quitéria. O Francisco Quitéria ficou conhecido muito naquela região de Morada Nova, e todos os seus familiares, que deu origem à família Batista na região de Morada Nova. Porque eu não sei qual o motivo que a gente não levou o sobrenome Quitéria. Eu ainda vou fazer uns estudos, fazer as análises, porque esse povo originário, conhecido como os Quitéria, eles difundiu os caboclos, né, daquela região, o pessoal que hoje em dia conhecemos como a população local. Então, a minha avó conta que com isso tudo, ela casou, teve 16 filhos, se criaram 11 por causa da estiagem, era muita necessidade, né, naquele período. Existia também, que a minha avó fala muito, a questão da seca do 15, a seca de 36, que ela não acompanhou, mas os seus familiares e irmãs mais velhas, e porque a mãe dela até então morreu no parto dela, é o que me conta, a minha avó. O nome dela é Maria das Dores, uma pessoa muito querida, muito solidária. Então, ela conta a história que também naquele período ela teve muita dificuldade de criar seus filhos, né? Muita. Aí ela conta que era um vestido de chita para 8 irmãs. Elas tinham que compartilhar, porque o flagelo sobre o povo era tão grande naquele período que a necessidade eram muitas necessidades. E como a minha família de origem indígena, ela tinha dificuldade a se adaptar a esse sistema capitalista. Ela não conseguiu logo no início se adaptar. Então sofria muito, passava muita necessidade. E eles também vinham do flagelo também, a origem da seca do 15, né? A seca de 36. Não eles, mas os seus antecedentes, né? Os seus parentescos, os seus tios, os seus pais. E ela conta que era muito terrível a seca do 15. A seca do 15 aqui na região do Nordeste, aqui do Ceará. Ela conta uma história que de uma família que estava pretendendo era usar um dos seus parentes como fonte de alimento. Isso mesmo, pessoal, fonte de alimento. O flagelo era tão grande que ele estava pensando em sacrificar uma das mulheres. A minha avó conta essa história, que era uma mulher que estava mais gordinha, tinha mais carne, como assim dizer. Então ele estava pensando em sacrificá-la. E a minha avó conta que na questão desse flagelo muito grande ia passando um comerciante. E ele sabendo da história, esse comerciante que já estava adaptado ao sistema capitalista, que já estava bem envolvido com aquelas práticas, ele era bastante abastardo. Ele era abastardo, sim, pois a minha avó conta que ele ofereceu em prol da vida da moça para poder e levou com ela. A minha avó conta que ela foi levada com ela, melhor, com ele. Essa moça foi levada com ele, pois ele barganhou com a família uma jumenta e dois
não posso dizer aquele material que bota no lombo da jumenta, que eu esqueci o nome. Como fosse umas caixas. Aí tava cheio de rapadura. A minha avó conta que, A forja. pronto, pode ser também a foja. Porque eu não conheço muito bem a palavra. Mas coloca no lombo do jumento e carrega as mercadorias. Ajudou bastante a desenvolver o Nordeste, o jumento. O jumento é um bicho que é um dos responsáveis pelo desenvolvimento. Predatório, mas foi desenvolvido. E a minha avó conta com isso tudo que essa mulher foi felizarda, porque ia passando esse comerciante na hora, e aliviou o flagelo da família, oferecendo a questão do jumento e as duas caixas de rapadura. E outras histórias também. A minha avó conta que questão de alimento era escasso. O que fosse de animais, caça, como preá, peba, veada do mato, até calango, as lagartixas também serviam como iguaria no período. A minha avó contou que chegou um ponto que a galera aproveitava o couro dos utensílios, como botas, luvas, que não tinha nenhuma fonte de alimento. E a minha avó conta que era um período de flagelo horrível. E chegou um período que meu avô chegou a falecer, né? Agora recente, tá com uns 20 anos. Eu era garoto, já tô com 29 anos. Então, nesse falecimento, a minha mãe tem um costume, né? Uma cultura de oferecer água e alimento. Toda vez que ele cria uma data de comemoração, não comemoração, mas de lembrança ao falecimento dele, a minha avó coloca água, minha avó não, minha mãe coloca água e alimento. Eu perguntei, mãe, por que a mãe coloca se ele já morreu? Não, porque ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Então, eu vou oferecer aqui água e comida para ele. Aí eu achando aquilo estranho, né? Pela modernidade e tudo mais, os estudos, as análises, né, da faculdade, questão cultural do povo, né? Quando eu fui fazer a pesquisa profunda, né, do povo sobre o flagelo, tinha a questão também dos centros de concentrações que acontecia também na região do Nordeste. Exato. Não é no período que o centro de concentração, Campos de concentração. pronto, os campos de concentração era um local onde eles não permitiam os nordestinos, né, imigrar para a cidade. Então, eles morriam de fome, literalmente. Mas o meu avô, ele não passou por esse período, mas os pais dele, os pais da minha mãe, passou. Os avós dela passaram. Então, tinha um costume de oferecer água e alimento, referente à data de morte dos seus queridos. E eu achei isso interessante, porque eu fui aprofundando as pesquisas e vi que aqui no Ceará tinha sim os pontos de concentração, os centros de concentração que eles não permitiam a introdução do povo cearense, os povos originários em si, ou os descendentes dos povos originários, que surgiram a partir dessa prática dos colonos sem terra, a união deles com os indígenas, que deu a origem também aos povos originários conhecidos, né? Então, era uma prática que minha mãe fazia de forma inconsciente, né? Mas referente ao sofrimento, ao flagelo, à dificuldade que em vida esse meu avô passou. E é isso, pessoal. Eu queria compartilhar hoje com vocês aqui, junto com a Bial, porque é muito importante os estudos, as análises deles, traz consciência histórica, traz uma consciência que querem que apaguem, querem que seja esquecida, mas que existiu sim. E um dos locais que ainda existe sobre essa terrível história, né, mas que não pode ser apagada, né, tem que ser estudada para que não volte mais a acontecer a questão desse capitalismo, a questão desse sistema que degrada, que destrói tanto o planeta como as relações humanas e o próprio humano também. E eu quero agradecer aqui a todos vocês e também nosso companheiro Abial, e gratidão pela oportunidade de estar compartilhando também esse pouco de conhecimento que eu consegui adquirir. E gratidão mesmo pelos seus estudos, pelas suas pesquisas, pelas suas análises e a partilha, E a que é muito partilha, importante. sim. E falando em partilha, como disse aqui o nosso parente João, que ele é parente também, como nós, povos originários de Abiyala, Pindorama, América Latina, Brasil, como vocês preferirem, as nossas histórias são muito parecidas, embora sempre o pano de fundo seja diferente, mas a história em si, como nos foi revelada e como também nos foi ocultada, tem similaridades e também algumas ambiguidades.
Aqui eu tenho um texto, inclusive que eu estava compartilhando com ele ontem à noite, daí a nossa ideia de fazer essa live, que fala sobre os apagados da história oficial aqui no Ceará, justamente por causa dos campos de concentração da seca de 1932, e que ainda, como bem João, o nosso parente João revela, ainda está na memória histórica, no inconsciente coletivo das populações, principalmente daqui do estado do Ceará. Na verdade, foram 6 municípios que se prestaram para criar campos de concentração. Vejamos bem, campos de concentração não existiram apenas na Alemanha de Adolf Hitler, também existiram em outros lugares do mundo. E um desses lugares foi aqui no Ceará. Se bem os métodos que eles aplicaram não foram iguais aos métodos que foram utilizados na Alemanha, em Auschwitz ou em Treblinka, mas a intencionalidade desses campos de concentração tem a mesma formulação segregacionista de alguns povos considerados inferiores e, por tal, são ofendidos, humilhados, silenciados, apagados e, por fim, aniquilados. Esses municípios são Fortaleza, Crato, Ipu, Quixeramobim, Cariús e Senador Pompeio. Esse texto eu vou compartilhar aqui nos comentários para todos vocês terem acesso e possam conferir as nossas falas, né, tanto do parente João quanto a minha. Né? Um uma parte do texto que mais chamou a atenção é justamente que esse modelo de campo de concentração que foi criado pela Grande Seca de 1932, né, esse modelo tinha uma similaridade quase que idêntica com os campos de concentração nazistas. E era a proposta de emprego, aquela coisa que o trabalho liberta, né, como nós conhecemos em Auschwitz, né? E aqui, por exemplo, eles falam que eles criaram um sistema que chamam de currais do governo. Olha, currais é um lugar para os animais, né? Bem pejorativo. É bem pejorativo, né? Então, denominados esses lugares como currais, já colocam já segregam as pessoas, ofendem, humilham e denigrem, apesar que essa palavra denigrir não se pode utilizar mais, mas vejamos bem que essa combinação de deturpação de humanidade e quais serão os seres humanos que serão deturpados, humilhados, ofendidos, agredidos na sua integridade física e espiritual, tem a mesma conotação do que aconteceu já na Alemanha durante o século XX. Na realidade, as pessoas confinadas eram reféns de uma política higienista, muito comum no Brasil nos finais do século XIX em adiante, e que teve início em períodos anteriores de estiagem severa. Na segunda metade do século XIX, Fortaleza entrou num processo de desenvolvimento econômico e urbano que perdeu força e foi se desestruturando com a chegada da seca de 1877, que durou até 1879 e levou mais de 100 mil retirantes de todo o estado migrarem para a capital, que na época tinha uma população menor do que 30 mil habitantes. As autoridades, então, passaram a buscar meios para conter a chegada dessas pessoas ao centro da cidade de Fortaleza. Lembrando que o que estamos falando aqui é de um local específico, uma situação geográfica específica no Brasil. Se tiver algumas similaridades com outras situações em outros estados, o pano de fundo é o mesmo, apenas muda a geografia do lugar, né? O texto é bastante longo, então eu não vou me estender muito. Entanto, uma das secas mais terríveis, que já conta aqui, que é a de 1919, era uma seca que tratava-se de uma combinação de uma formação de um açude. Em 1919, existiu o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né? O tal de DINOX,
O projeto de construção do açude já era anterior ao ano de 1919, mas as primeiras escavações foram feitas apenas em 1921. Porém, as obras foram paralisadas em 1923, sendo retomadas depois de 61 anos, inicialmente concluídas em 1987. Isso aqui, então, se chama a indústria da seca. O que Parente João revela, ou revelou, segundo a sua oralidade, sua narrativa, é justamente a combinação de um desenvolvimentismo que atraiu alguns grupos sociais, principalmente os mais privilegiados, neste caso para a cidade de Fortaleza, mas os grandes flagelados que estão no interior do estado, eles jamais foram atendidos. E enquanto vivos, se viram, inclusive, ou usarão para a conveniência dos políticos locais. Algo não muito diferente do que acontece até hoje, porque, inclusive, o Ceará hoje, apesar de se publicizar, se propagandear por aí que ele tem o melhor nível educacional do país, no entanto, a situação econômico-financeira continua crítica como em todo o país, principalmente após os 4 anos do último governo. Eu gostaria de ver se João queria falar mais alguma coisa, alguma vivência, os seus avós, a família, né? Porque é muito interessante trazer com as palavras, com a linguagem de vocês, alguma das vivências dessas que nós estamos colocando, principalmente no que tange aos flagelados e aos povos originários, tendo em conta que flagelados sempre são pessoas, as pessoas flageladas são as pessoas que estão fora do sistema capitalista, do sistema neoliberal ou de toda essa ordem ocidentalizada que nos foi imposta. O complemento que eu posso dizer é que, como, tipo assim, como uma estratégia para sair desses flagelos, né? Eu tenho 2 tios que viajaram, no caso, o mais velho, realmente saíram da região do estado, logo, pois as dificuldades eram grandes. Eles foram para o norte da região brasileira, e lá eles se encontram até hoje, porque lá encontraram condições menos horríveis que aqui, e eles não querem voltar mais. É tanto que quando meu avô faleceu, já estava com 20 anos, quando ele veio visitar. Ele veio visitar o meu avô, meu tio e minha tia, só que ele já tinha falecido há fazia 20 anos. Ele veio visitar a gente que está com 1 ano. A gente ficou muito feliz com a presença dele, ele está bem. Não está tão bem porque, pelas atividades dele lá no norte, ele faz tratamento renal, né? E tem que fazer hemodiálise. Porém, ele está, segundo ele, melhor do que aqui. Ele conseguiu conquistar a família, conseguiu a casa, tudo mais. Mas dentro dessa lógica, né? O trabalho, a exploração, nesse sistema fetichista da mercadoria. Pois ele se afastou dos familiares e vive lá com uma nova família também. E é isso, a questão dessa adaptação ao sistema capitalista. Muitos povos originários não conseguem se adaptar, não conseguem trocar sua forma de vida pelo modelo que destrói a natureza. Meu avô era um que ele nunca conseguiu essa adaptar à questão de servir, estar servindo de forma inconsciente. Meu avô, ele tem uma prática, ele era conhecido sim, lá na região de Morada Nova, aqui em Fortaleza, nesses bairros periféricos, ele vendia muita garrafada. Como ele tinha cultura indígena, ele fazia as garrafadas, que era o conhecimento medicinal, né, indígena, e vendia muita garrafada mesmo, e com isso ele conseguia manter os filhos dele, já que ele não conseguia se adaptar à questão de horário, à questão de normas e procedimentos e todo esse contexto social. E é isso, pessoal. Eu queria compartilhar um pouco disso, né, um pouco da oralidade, que eu gosto muito de conversar com meus avós, com as pessoas mais experientes, então me ajuda a construir essa base, essa solidificação. E também queria convidar vocês a conhecer também o projeto Brotando a Emancipação. E estamos programando um pré-encontro e também um encontro transnacional para discutir esse novo modelo de sociedade, onde não exclua os povos originários, onde não exclua as minorias,
onde qual a gente possa debater uma saída para a catástrofe que está se anunciando aí, pois o sistema, como nunca pôde contemplar todos os povos, todos os humanos, eles discriminam e flagela realmente uma categoria dessa humanidade. Então, muitas categorias, o indígena, o trabalhador, a mulher, né, a doméstica, e todos aqueles que não conseguem ter ascensão social, e aqueles também que são exterior ao trabalho, que é o trabalhador em si. O trabalhador em si não pertence ao esquema do trabalho. O trabalho ele é exterior ao trabalhador. É tanto que as máquinas estão substituindo os trabalhadores, porque é exterior a ele todo esse esquema. E com isso tudo, ele está sendo excluído do modelo social que está sendo programado. E com isso está vindo a barbárie. Você vê que a região de Fortaleza, pessoal, está imersa a barbárie. Pessoas sendo quartejadas, sumidas, pessoas estão desaparecidas, nunca mais foram encontradas. E os bairros, você não pode atravessar de um bairro para o outro, pois a barbárie foi instalada, a violência, em prol dessa tentativa de manter o capital, essa tentativa de manter a ideia do capitalismo, é da posse, da mercadoria, desse valor de dinheiro, que não tem valor. Você vê que tem pessoas que se apossou tanto de dinheiro, de mercadoria, mas as pessoas se afastaram, né? E aquela relação é subjetiva. A pessoa está próximo por causa do dinheiro, por causa da mercadoria, mas nunca por causa do humano, da experiência do humano, da partilha. Isso dificilmente acontece, tá entendendo? São casos raros. E, gente, eu convido todos, brasileiros, todos, não brasileiros, mas todos os seres humanos, povos originários, não originários, povos europeus, todo esse pessoal, em nome do projeto Crítica Radical do Brotando Emancipação, para a gente construir esse novo modelo de sociedade. E o companheiro Abial está aqui com a gente, acompanhando o nosso projeto também. Ele participa aqui, está tentando conhecer. E ele também está convidado a participar. Os nossos irmãos também indígenas, nossos parentes. E estamos organizando sim, pessoal. Vocês podem procurar pela internet o canal do Crítica Radical, do sítio Brotando Emancipação, que lá vocês vão ter mais informações, vão acompanhar as análises também, para poder entender melhor. E eu passar a voz aqui para o nosso companheiro Bial, para ele Então, para concluir, né, eu só queria concluir. fazer um pequeno parêntese aqui nesse texto que eu vou compartilhar com vocês, inclusive nos comentários, vou colocar também o link do canal Crítica Radical e algumas das suas propostas, né? Nesse texto aqui da página do Marco Zero, tem o pai de Alzira que fugiu do campo de Patu, aqui no interior do estado do Ceará, e foi um dos poucos sobreviventes dessa política higienista que, desde o início desse nosso encontro, eu venho formulando para, inclusive, ter memória histórica. Lembrem-se que os povos, quando perdem sua memória, os povos costumam repetir os mesmos erros do passado. E aqui diz, segundo o que conta o pai de, de Alzira, né, que houve um gigantesco e proposital apagamento histórico dos campos de concentração no Ceará. O apagamento da memória é uma prática de quem detém o poder político e econômico. Os campos de concentração das secas são coisas tão vergonhosas praticadas pelo Estado brasileiro que ele quer apagar. Hoje, eu entendo que os próprios governantes atuais têm receio do resgate em memória da seca, tanto de 1919 quanto de 1932, que foi na época do Getúlio Vargas, inclusive, até por medo de terem de indenizar os descendentes das pessoas que foram injustiçadas naquela época. As pessoas foram aprisionadas, usadas como mão de obra escrava para a construção de estradas, construção de ferrovias, conta Valdeci, que é uma senhora, inclusive eu vou ver, a ver se conseguem vocês ver aqui, mas eu vou colocar aqui nos comentários e até nos chats para que vocês possam ter maior conhecimento sobre um dos fatos tenebrosos, como tantos e tantos casos tenebrosos que existiram na história, não apenas do Brasil, como de grande parte da nossa América Latina
desde a chegada dos invasores europeus. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Agradeço, João, também pela sua participação. Uma Eu que pessoa agradeço a oportunidade. maravilhosa, sim, uma pessoa maravilhosa que está aqui junto de nós. Agradecemos. Se quiserem curtir, compartilhar, se quiserem comentar, acrescentar alguma coisa aí, fiquem à vontade. E também tem um Pix, se vocês quiserem fazer algum intercâmbio econômico, porque mesmo que o capitalismo esteja aí meio que na falência, mas a gente ainda precisa comprar, vender alguma coisa para a gente poder subsistir enquanto o processo de descapitalização do mundo está em curso. Infelizmente é isso. Então, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada para quem for assistir esse vídeo. Até a próxima.